Então, essa é a primeira aula de eletrostática. Vai ser uma revisão do capítulo C1, que fala dos primeiros conceitos básicos de corpos eletrizados, processos de eletrização e força elétrica. Tá? Depois a gente parte para o segundo capítulo, que é uma discussão sobre campo elétrico. Mas vamos lá, revisando aqui a nossa discussão que já foi feita anteriormente. Primeira coisa que a gente discutiu em sala de aula, que a discussão sobre elétrica, ela nasceu muito antes da ciência moderna, da forma experimental da qual a gente conhece. O primeiro a descrever fenômenos elétricos foi Tales de Mileto a partir da seguinte observação. O que ele observou? Ele observou que todas as vezes que ele pegava um âmbar, que é uma resina vegetal, e ele atritava com a seda, esses corpos começavam a adquirir alguma característica que ele não sabia por quê, mas eles começavam a interagir com outros corpos, gerando força de atração entre outros corpos. Toda vez que ele atritava a seda com âmbar, a seda e o âmbar se atraíam. Quando ele atritava uma seda com âmbar, depois pegava outra seda e atritava com âmbar, esses corpos eles se repeliam. Então ele não sabia o que aconteceu com esses corpos, o que alterou nesses corpos, que fez com que após o atrito entre os dois, eles começassem a se interagir. Começou a surgir força entre esses dois corpos, ok? Então, essa discussão, inclusive de Tales de Mileto, ela deu uma pausa, porque essa observação que ele fez foi em torno de 600 anos antes de Cristo, mas não tinha como continuar com a discussão se ele não soubesse a constituição da matéria, como a matéria era realmente constituída. Para se ter uma ideia, na mesma época de Tales de Mileto, a gente tinha Demócrito, que era a pessoa que questionava, o filósofo que questionava se a matéria era contínua ou descontínua. Ele acreditava que a matéria era descontínua, formada por estruturas indivisíveis, que ele deu o nome de átomo, mas nem imaginavam como eram esse átomo, qual era o modelo que poderia representar este átomo, e nem se a matéria era realmente contínua ou descontínua. Era uma discussão filosófica, mas do qual não tinha nenhuma experimentação para comprovação dessa descontinuidade da matéria. Então, essa conversa, essa percepção que Tales de Mileto teve há 600 anos antes de Cristo, ele não conseguiu explicar o porquê que, quando ele pegava, por exemplo, uma seda, atritava com âmbar, e ao atritar essa seda com âmbar, ele percebeu que a força gerada entre a seda e o âmbar, uma interação entre eles, era uma interação de atração. Surgiu uma força de atração entre a seda e o âmbar. E essa força tem mesmo módulo, mesma direção, sentido contrário, que é um par de ação e reação. Então, ele interagiu o âmbar com a seda, ela gerava essa força sempre gerando uma força de atração entre esses dois corpos, ok? Quando ele pegava um âmbar atritava com outro âmbar, nada acontecia, tá? Mas quando ele pegava um âmbar, atritava com a seda, pegava um outro âmbar, atritava com outra seda
e colocava esses dois âmbas e essas duas sedas para interagir, o que ele percebeu? Ele percebeu que quando ele tinha a interação entre dois âmbas que foram previamente eletrizados com a seda, esses corpos interagiam entre eles e a força gerada dessa interação era uma força de repulsão. Era uma força de repulsão. Ok? Beleza? Agora, quando ele pegava as duas sedas que foram previamente atritadas com âmbar, essas duas sedas também sofriam entre elas uma interação e essa interação, da mesma forma como os dois ambas, as duas sedas também sofreram força de repulsão, ok? E essa força gerada devido ao atrito entre o âmbar e a seda, ele não fazia a mínima ideia do que alterou no corpo para que esses corpos, após serem atritados, começassem a interagir, ok? E essa interação, essa força, uma vez que interação na física é força e interação entre dois corpos, essa força gerada nessa observação dele, ele deu o nome de força elétrica, beleza? Porque electra significa âmbar. Foi a força que ele identificou na experimentação do atrito do âmbar com outros materiais. A gente fala de seda, mas obviamente ele atritou também com outros materiais para observar o que acontecia após o atrito. Ele percebeu que os corpos só não eletrizavam no momento que ele atritava dois corpos de mesma natureza. E aí, quando ele tratava corpos de natureza diferente, gerava alguma alteração nesses corpos e esses corpos começavam a interagir. Okay? Dois corpos de naturezas elétricas diferentes geravam força de atração. E dois corpos que foram eletrizados, foi o que a forma como ele definiu do que acontecia com o corpo, foi a definição que ele deu, eletrização do corpo. Quando esses dois corpos foram eletrizados, se eles são de mesma natureza elétrica, a força desencadeada nesses corpos é uma força de repulsão. Essa foi a grande observação de Tales de Mileto quanto a entendimento de eletrização e força elétrica. Ele sabia que os corpos eletrizavam quando ele atritava um corpo com outro corpo diferente. Ele não sabia o que alterava nesses corpos durante esse processo de eletrização, mas entendia que após esses corpos estarem eletrizados, eles começavam a interagir com outros corpos. Dois corpos de naturezas elétricas iguais se repelem e dois corpos de naturezas elétricas contrárias se atraem. E essa atração ou repulsão após esses corpos serem atritados foi chamado de força elétrica. Ok? Então, toda discussão sobre fenômenos elétricos, ele nasceu desta observação. Só que, para a gente aprofundar nessa discussão, a conversa teve que andar de 600 anos de Cristo para torno de 1800, que é onde teve um grande avanço sobre a discussão dos modelos atômicos e como era realmente a constituição da matéria que formava as substâncias na natureza. Então, passando para o nosso próximo slide, aí a gente vai entender o conceito de carga elétrica. Olha só, quando dois corpos se atritam e eles se eletrizam, como foi
esse exemplo aqui, a âmbar atritou com essa pena e após atritar, eles adquiriram alguma propriedade que fez com que eles interagirem, né? E essa propriedade, eles falaram, chamamos de eletrização. Quando esses corpos eletrizam, eles adquirem o que a gente chama de carga elétrica. E aí um corpo vai interagir com o outro eletricamente falando somente se eles tiverem carga elétrica, tá? Então vamos entender o que é essa tal de carga elétrica. Carga elétrica ela veio do entendimento a partir do modelo atômico de Rutherford, tá? A carga elétrica já é uma estrutura elementar, é uma grandeza fundamental presente na estrutura da matéria. Então, quando eu tenho a constituição da matéria a partir do modelo de Rutherford, que é este modelo aqui que eu representei para vocês maior, que é o modelo que a gente chama de modelo planetário, o modelo de Rutherford ele é constituído da seguinte maneira: existe uma pequena região, muito pequena região, cerca de 10.000 vezes menor do que o tamanho total do átomo, onde estão concentradas duas subpartículas atômicas que constituem praticamente toda a massa do átomo e que o dá a natureza elétrica positiva da matéria. Então, eu tenho o nêutron presente no núcleo e eu tenho o próton. O nêutron, ele não manifesta natureza elétrica alguma. Ele está presente dentro do núcleo para gerar estabilidade naqueles átomos que apresentam 2 ou mais prótons, porque se tivesse somente prótons no núcleo, o núcleo seria altamente instável, uma vez que prótons com prótons eles vão se repelir, porque eles apresentam naturezas elétricas iguais. Tá? Então, a natureza elétrica da matéria, ela já existe naturalmente na sua constituição. São as suas subpartículas atômicas, próton no núcleo, dando natureza elétrica positiva, e elétrons na eletrosfera, que é uma região em torno do núcleo, onde os elétrons ficam movimentando em torno desse núcleo, os elétrons apresentam massa praticamente desprezível, ficam em constante movimentação em torno do núcleo e apresentam a natureza elétrica contrária, oposta às do próton. Então, a natureza elétrica de um átomo é dado pela existência de prótons e elétrons na sua constituição. Então, enquanto isso não foi descoberto, era impossível prosseguir a discussão de Tales de Mileto sobre eletrização dos corpos e, consequentemente, manifestação das forças elétricas. Então, o que foi percebido? Que prótons, que são as subpartículas atômicas presentes no núcleo, elas interagiam entre elas naturalmente, gerando uma força elétrica de repulsão. Os elétrons interagiam entre eles, gerando naturalmente uma força de repulsão, porque eles apresentam naturezas elétricas iguais, 2 elétrons ou 2 prótons. Mas um próton e elétron sempre geram força entre eles de atração. Inclusive, todas as ligações químicas existentes na natureza se dão devido à interação, à atração entre os prótons e os elétrons de 2 átomos que estão se ligando, ok? Mas, o que acontece? Um objeto de âmbar, um pedaço de seda, inicialmente, quando Tales de Mileto foi fazer o experimento, ele não manifestava natureza elétrica, mas ele tinha já na sua constituição átomos. Toda matéria é constituída de átomos. Os seus átomos já constituíam prótons e elétrons. E aí a pergunta é o seguinte: por que então que essa seda e esse âmbar, antes de serem atritados, eles não manifestavam natureza elétrica? Porque eles não tinham carga elétrica.
a carga elétrica de um corpo neutro, ela é igual a zero. A unidade de medida de carga elétrica, porque carga elétrica é uma grandeza, então ela tem unidade de medida, né? Coulomb. E a sua unidade de medida é Coulomb, em homenagem a Charles Coulomb, que é um grande estudioso da eletrostática. Então, quando que um corpo não manifesta natureza elétrica, ele não apresenta carga elétrica. Quando esse corpo não apresenta carga elétrica, nós falamos que ele se encontra eletricamente neutro. Mas o que faz um corpo ser eletricamente neutro? É ter o número de prótons igual ao número de elétrons. Ok? Beleza? Agora, se um corpo ele está eletrizado, a carga dele, eu não sei fazer o símbolo de diferente aqui, então eu vou colocar aqui escrito mesmo. Ela vai ser diferente de zero. E aí eu falo que esse corpo, quando a carga dele é diferente de zero, eu falo que esse corpo está eletrizado. Só que para esse corpo estar eletrizado, ter uma carga diferente de zero, das duas, uma. Ou o número de prótons vai ter que ser maior que o número de elétrons, ou o número de elétrons vai ter que ser maior que o número de prótons. Se o número de prótons é maior do que o número de elétrons, esse corpo apresenta uma carga elétrica. Essa carga elétrica, ela vai ser positiva, ok? Isso por definição, só para falar que corpos eletrizam de formas contrárias, então ele vai poder eletrizar positivamente ou negativamente, e nessa eletrização positiva desse corpo, ele vai ter mais prótons que elétrons. E no caso de eletrização negativa, ele vai ter uma carga negativa e ele vai ter mais elétrons que prótons, tá? Só um detalhe, observação para vocês. Na eletrização de um corpo, a diferença entre o número de prótons e elétrons se dá pela movimentação dos elétrons. Em processo de eletrização, então, jamais a gente vai estar analisando a mobilização de prótons. Em processo de eletrização, quem entra ou sai do elétron para que o número de prótons fique diferente do número de elétrons, quem entra ou sai, desculpa, do átomo, para que o número de prótons fiquem diferentes de elétron, vão ser sempre os elétrons. Então, se um corpo está eletrizado positivamente, se apresenta uma carga positiva, o número de prótons dele vai ser maior do que o número de elétrons. Isso quer dizer que ele perdeu elétrons durante o seu processo de eletrização. E quando eu tenho um corpo que está eletrizado negativamente, que o número de elétrons dele é maior do que o número de prótons, ele adquiriu uma carga negativa, e no processo de eletrização ele recebeu elétrons do ambiente, fazendo com que o seu número de prótons ficasse menor que o número de elétrons. Então, em relação à carga elétrica, é a grandeza que identifica o quanto o corpo está eletrizado. Se o corpo não estiver eletrizado, ele não tem carga elétrica. A carga elétrica é uma grandeza escalar, então ela é determinado somente seu módulo e unidade medida Coulomb, e quando o corpo está neutro, a sua carga é 0 coulombs.
Quando o corpo está eletrizado, ele vai ter uma carga diferente de 0 coulombs, podendo ser positiva ou negativa. E essa eletrização se dá pela diferença entre o número de prótons e elétrons. Agora, pensando no experimento de Tales de Mileto, a gente já começa a entender o que aconteceu. Quando ele atritou uma seda com âmbar e esses começaram a se atrair, ao atritar, o que aconteceu? Acabou fluindo elétrons de um corpo para o outro, fazendo com que um ficasse eletrizado positivamente, enquanto o outro ficasse eletrizado negativamente. Um perdeu o elétron, o outro recebeu. E por isso que depois do atrito, esses corpos começaram a se atrair. Beleza? Então, voltando aqui à nossa discussão, carga elétrica é basicamente isso, ok? Agora, carga elétrica é uma grandeza fundamental. O que quer dizer uma grandeza fundamental? Ela não derivou de nenhuma outra grandeza, ela surgiu a partir de um conceito. Tá? E essa grandeza, se é uma grandeza, né, ela pode ser mensurada, ela pode ser medida. Então, como que a gente faz para medir a carga elétrica de um corpo? Para saber quando o corpo tem carga elétrica é fácil, né? Basta saber que quando ele tem um número de prótons diferente do número de elétrons. Agora, quanto vale essa carga elétrica é cena do nosso próximo slide, tá? Então, claro até aqui, galera? Passando para o nosso próximo slide, só deixa eu dar uma... Só um segundo. Só um segundinho aqui que dá uma travadinha aqui. Voltando aqui. Passando então para o nosso próximo slide. Então, como que eu faço para mensurar a carga elétrica? Primeiro, o que a gente percebeu? Que o que dá a natureza elétrica da matéria, o que faz com que ele manifeste essa natureza elétrica, é a diferença entre os prótons e os elétrons. Então, são os próprios prótons e elétrons que manifestam essa natureza elétrica. Só que a manifestação elétrica de um próton, ela é sempre anulada pela manifestação elétrica de um elétron, porque a manifestação elétrica deles ela tem a mesma intensidade. Então, a carga elétrica da matéria vem das cargas elétricas presentes elementarmente nos prótons e nos elétrons. A grande diferença é que para elétrons, no caso de elétrons, essa carga ela vai gerar um valor negativo, mas em modo ela tem a mesma intensidade. E no caso de prótons, ela desencadeia um valor positivo. Então, no caso de elétrons e prótons, elas têm a mesma intensidade, mas naturezas elétricas opostas. Quando eu falo que a natureza elétrica do próton é positiva e a natureza elétrica do elétron é negativa, eu só estou falando que elas estão tendo comportamentos contrários. Então, se elas são de mesma intensidade e têm comportamentos contrários, um próton anula um elétron. Por isso que os átomos eles são eletricamente neutros, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Por isso que o âmbar e a seda, antes de serem atritadas, elas estavam eletricamente neutras, porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Agora, quando eu tenho mais prótons que elétrons ou mais elétrons que prótons, eu vou ter uma prevalência de uma carga elétrica positiva ou
negativa. Eu vou ter um predomínio de uma natureza elétrica, positiva ou negativa. E como que a gente faz para medir essa carga elétrica? Não vou entrar em detalhe, isso é uma constante, mas todo protoelétron já tem a sua carga elétrica elementar, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, conforme já está demonstrando aqui neste quadrante para vocês, ok? E a quantidade de carga elétrica de um corpo vai depender do número de elétrons ou prótons que eu tenho a mais. Eu peguei essa imagem na internet ontem, mas foi mais para questionar para vocês, que ele fala assim, que a carga elétrica é igual N vezes E. E é a carga elementar, e na afirmação ele colocou que N é igual ao número de elétrons. Isso é falso, ok? Isso não é verdade. O que seria este N, então? Este N, ele nada mais é, vou até aumentar a letra aqui, este N, ele nada mais é do que a gente chama de saldo eletrônico. O que é esse saldo eletrônico? É o número de prótons menos o número de elétrons, ok? Então, se eu tiver mais prótons que elétrons, esse saldo eletrônico vai dar um valor positivo. E por isso que a carga elétrica é considerada positiva. E se o número de elétrons for maior do que o número de prótons, ele vai dar um saldo eletrônico negativo e vai gerar uma carga elétrica negativa. Então, esse N é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons. Ela fala assim, então N é igual ao número de elétrons. Então, se eu pegar um átomo de carbono, por exemplo, ele tem 6 elétrons. Então, a carga dele vai ser 6 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19? Não, porque ele tem 6 elétrons, mas ele também tem 6 prótons. Então, não é o número de elétrons, e sim a diferença entre o número de prótons e elétrons. Que caso não tiver diferença, esse corpo não vai ter saldo eletrônico. Se ele não tiver saldo eletrônico, ele não vai ter carga elétrica. Ok? Beleza? Então, todo corpo que tiver carga elétrica, obrigatoriamente ele tem que ter saldo eletrônico. Ele tem que ter um número de prótons diferente do número de elétrons. Então, essa foi a primeira grandeza que a gente viu dentro do estudo de eletrostática. Primeiro, a gente entendeu de onde surgiu esse entendimento de fenômeno elétrico, surgiu da observação do atrito entre dois objetos, ok? Vimos depois de um certo tempo, a partir do modelo de Rutherford, por que esses corpos começaram a manifestar natureza elétrica. Aí viemos no conceito de eletrização. Eletrização é quando o número de prótons do corpo é diferente do número de elétrons, corpo eletrizado e corpo neutro, eletrostaticamente falando. E aí, por fim, se ele está eletrizado, este corpo tem uma carga elétrica, que é uma grandeza escalar que determina a intensidade em que um corpo está eletrizado, que é medida pelo saldo eletrônico vezes a carga elementar das partículas subatômicas protoelétrons, que é a mesma intensidade, que é 1,16 vezes 10 a menos 19 coulombs. Ok? Então, isso aí foi uma das primeiras discussões que a gente fez no ano, lá no presencial ainda, né? Então, beleza, carga elementar é quando o corpo está eletrizado, ele vai ter carga elétrica, ele quando está eletrizado, ele vai ter carga elétrica. Agora, o corpo pode estar neutro, cheio de partículas com carga elementar, e está eletricamente neutro quando o número de prótons for diferente do número, for igual ao número de elétrons. Continuando, então. Vimos também que dentro da natureza nós vamos trabalhar com dois materiais quanto à sua
condutibilidade elétrica. Porque quando a gente vai falar de eletrização de um corpo, ele tem que perder ou ganhar elétrons. E na perda ou ganho de elétrons, esses elétrons têm que movimentar, eles têm que ter mobilidade. E tem alguns materiais que são bons condutores, que eles não geram dificuldade na condução dessas cargas elétricas, e tem materiais que são classificados como isolantes ou dielétricos, ok? Isolantes ou dielétricos, nós estamos falando exatamente da mesma coisa, ok? E o que são os materiais isolantes ou dielétricos? São aqueles materiais que as suas cargas têm dificuldade de mobilidade. Então, aqui, condutores, na verdade, ele tem tantos elétrons livres que, com pequena quantidade de energia, são suficientes para produzir o movimento destes elétrons. Tá? Então, os elementos mais comuns da natureza, classificados como condutores, no estado sólido, são os metais, que, devido à sua forma de ligação, eles vão ter um mar de elétrons livres, que são os elétrons de valência que se desprendem dos átomos metálicos, né? E formam uma malha de elétrons livres na superfície do condutor. Tá? Mas eu tenho o condutor no estado líquido, soluções iônicas, né, que chamamos de soluções eletrolíticas, que vão ter íons, cátions e ânions livres para poder movimentar, e nós temos no estado gasoso qualquer solução iônica, qualquer gás ionizado, ele vai ser um gás condutor. Tá? E os isolantes, muito comum para exemplificação, são materiais de origem orgânica, que esses materiais de origem orgânica, a forma como que eles se ligam um átomo com o outro é por ligação covalente, compartilhamento de elétrons. E aí esses elétrons de valência sendo compartilhados faz com que a densidade de elétrons livres seja muito pequena. E aí há uma grande dificuldade para essas cargas livres se movimentarem, o que faz com que o material se torne um isolante ou dielétrico. Então, o material isolante elétrico é aquele que os elétrons têm pouquíssima mobilidade devido à forma das suas ligações químicas. Tá? E os condutores são aqueles que os elétrons têm grande mobilidade. Legal. Isso é extremamente importante a gente saber, até quando a gente vai discutir alguns fenômenos como blindagem eletrostática ou falar de processos de eletrização. Alguns processos de eletrização, de colocar ou retirar elétrons no corpo, para que o número de prótons e elétrons fiquem diferente, alguns são mais eficientes em materiais condutores, outros são mais eficientes em materiais isolantes. Tá? Então, condutores e isolantes são os dois tipos de materiais quando a gente fala quanto à mobilidade das cargas. Continuando, temos que saber também que dentro da eletrostática nós falamos muito de eletrização, mas também nós falamos de polarização eletrostática. A polarização, um corpo, ele vai estar eletricamente neutro, mas ele vai manifestar natureza elétrica porque a distribuição dos prótons e elétrons nesse corpo vai se dar de forma heterogênea. Ok? Então, quando eu pego, por exemplo, uma substância, moléculas polares aqui, ou até mesmo eu pegasse uma molécula polar, vamos pela representação da figura. Quando eu pego um material isolante, seja ele polarizado ou não, né? Quando eu pego um material isolante e ele não está polarizado, os seus polos positivos e negativos, eles estão de forma aleatória, de tal maneira que um polo negativo vai estar para a esquerda no momento, o outro polo negativo vai estar voltado para a direita. Então, ele não tem nenhum predomínio de nenhum lado com maior distribuição de cargas positivas ou maior distribuição de carga negativa.
Mas quando eu aproximo, por exemplo, um objeto, quando eu aproximo, por exemplo, um objeto que já está previamente eletrizado, conforme a figura B aqui, a continuação do raciocínio, neste corpo, neutro, se eu aproximo um corpo positivo, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai acabar atraindo os polos negativos. Ao atrair esses polos negativos, todos os polos negativos vão estar direcionados para o mesmo lado, que na figura seria o lado A. De tal forma que a distribuição de cargas positivas e negativas neste material agora, ela está distribuída de forma heterogênea, né? Em que as cargas negativas estão se concentrando do lado esquerdo do material e as cargas positivas estão concentrando do lado direito do material. Neste caso, quando há essa distribuição heterogênea, nós falamos que o corpo polarizou, ok? Então, este corpo aqui, ele está polarizado. Todo corpo neutro, quando eu aproximo de um corpo eletrizado, esse corpo eletrizado, ele induz a polarização desses corpos. Ele induz o quê? A separação dessas cargas, fazendo com que parte de um corpo tenha maior concentração de carga negativa e parte tenha maior concentração de carga negativa.